Muito boa tarde para vocês de casa, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Tarde Mais aqui na Telecabo Canal 10. Você sabe onde eu tô? Eu tô aqui na Fazenda Curralinhos, aqui no município de Iaçu, porque essa fazenda é conhecida como a fazenda que tem o maior plantio de baobás do Brasil. E hoje a gente vai conhecer um pouco dessa história sobre essas árvores aqui, ó. Tá vendo essas árvores? A gente vai conhecer um pouco da história dela, como elas foram plantadas, para que elas servem. Então tá na hora da gente começar o nosso programa com essa história maravilhosa dos baobás aqui na nossa cidade de Iaçu. Bora acompanhar tudo. E agora a gente vai conversar com o Tiago, né? Tiago conhecido mais como Tiago dos Baobás, ele está aqui do meu lado. Eu já conversei com ele uma vez, quando a gente participou do programa Por Acolá, que a gente veio aqui gravar nessa fazenda. E agora a gente está aqui no nosso Tarde Mais. Eu tinha que vir aqui nessa fazenda novamente, né? Para conhecer mais um pouco da história, porque quando a gente veio aqui, Tiago, a gente não conheceu a fundo toda a história dos Baobás. E primeiro de tudo eu quero agradecer a você, eu sei que você é muito atarefado, tem muita coisa para fazer, de ter aceitado o nosso convite, de vir aqui hoje contar um pouco da história dessa árvore aqui maravilhosa. A gente que agradece, né, a presença do programa aqui na fazenda, né, a gente agradece esse prestígio, essa ajuda, colaboração que você sempre nos dá, levando conhecimento, divulgando os baobás, né, que é importantíssimo a gente valorizar e divulgar as histórias dessas árvores aí, como o baobá, que faz tanto parte da história da gente, como história da cidade de Iaçu, como também a nível de Brasil, né? Tem uma história de escravatura, a história da passagem do negro, os negros escravos terem trazido eles aqui para essa região, os portugueses terem trazido os negros, tem todo esse contexto que tem que ser valorizado. E é de bastante importância a nível de Brasil, como também para a história do Iaçu. É um registro importante, e o registro que a gente tem, às vezes não é em papel, é em matéria, que está aí os baobás para comprovar, né? Com mais de 350 anos. Quer dizer que esses baobás aqui têm 350 anos. Qual o mais velho aqui da fazenda? Hoje eles falam através de pesquisa de relatos, não é um estudo específico, porque o baobá ele é uma árvore que não tem como fazer o estudo do carbono, que o estudo do carbono que o pessoal fala é árvores que tem miolo, ele a cada ano ou a cada 2 anos cria uma capa. O baobá não, ele é uma esponja de água gigante, onde o que faz ele crescer, permanecer em pé, uma estrutura dessa, é a água. Então quer dizer que dentro desse tronco aqui tem água? Dentro de uma árvore dessa, ela para estar em pé assim, bonitona, ela chega a acumular um acúmulo de água de 120 a 160 mil litros de água. Ela é uma esponja de água gigante, então o que faz manter ela em pé é essa água que fica dentro da fibra dela. Se a água ressecar, a fibra ressecar, ele vem a morrer. Aí, como ele tem uma vasta captação de água, para se manter uma árvore dessa 120 a 160 mil litros, faz ela ficar assim. Ela não tem um miolo. Miolo ela não tem, as raízes dela não tem raízes mestras, as raízes dela se espalham. A raiz dela é aquela raiz muito não desce muito para baixo. Ela tem uma bacia que chama o reservatório de água, como se fosse uma batata gigante embaixo, e sai a ramificação para buscar água. Ali o reservatório. Essa árvore é originária de onde? Essas árvores elas são originárias da África, ela é especificamente da região africana, né? E por lá elas são muito cultuadas, né? Tanto na religião como utilizada lá para alimento. Também tem o fator delas lá ser considerada como árvore sagrada. Pessoas remetem ela como símbolo da árvore da vida, porque elas, segundo a história,
que elas conseguem sobreviver em torno de 6.000 anos, então é uma das árvores que consegue sobreviver mais tempo, né? Ela tem a maior longevidade de vida, né? Elas chegam a passar de 6.000 anos, segundo as pesquisas que tem, né? A gente não vai chegar a ter certeza desses 6.000 anos, né? 6.000 anos, né? Mas as pesquisas falam e comprovam isso, né? Ou me diz uma coisa, aqui tem quantas árvores no total? A gente aqui tem 6 árvores, 6 baobás, com mais de 350 anos. Aí a pergunta como não dá para fazer o estudo de carbono, o estudo e a idade delas foram feitos através de relatos. Relatos de moradores mais antigos, que meu avô, quando comprou a fazenda há 70 anos atrás, chegou aqui nessa propriedade. Os moradores mais antigos já falavam que o baobá, o avô dele, tinha um velhinho que morava aqui, o seu Luiz, chamado Luiz Mochila. Ele falava que ele morreu com 102 anos e ele falava que os avós dele contavam para ele quando era menino que quando ele se entendeu de gente, o baobá já era grande. Então o avô dele disse que não alcançou quem plantou. Aí se calcular a idade que o avô faleceu, a idade dele que faleceu com 102 e os 70 anos que meu avô comprou, dá em média de 350 anos. E isso aqui pretende passar de geração para geração? Ela tá propriedade na família da gente há 70 anos. Meu avô veio para cá vindo do Seridó, Currais Novos, São Vicente, no intuito de criar gado. Ele era primo do Coronel Zé Bezerra, o fundador lá de Currais Novos. E aí o doutor José Bezerra, o filho dele, fez uma proposta para meu avô. Luiz, eu comprei uma propriedade lá em Açu e aí eu queria que você fosse para lá tomar o gado, de conta do gado. Meu avô veio com os filhos, né, todos os filhos, e para tomar de conta da propriedade aqui vizinha, o Café Jardim. E aí nessa vinda ele tirava a sorte dos animais, né? E com a ajuda dos filhos, a família grande, ele conseguiu comprar essa área, a Fazenda Curralinho, que ia da margem da lagoa até a estrada antiga de Upanema, né? Quem é de Açu conhece. E aí, atravessando a BR aqui, depois que ele veio a falecer, hoje veio sendo dividida para os filhos, né? Essa parte ficou para o meu pai. Meu pai faleceu, ontem fez 60 dias. E tem eu e minha irmã. E ficou aqui, agora tá a missão aí pra mim e pra minha irmã. Minha irmã não gosta muito de sítio, mas eu tô por aqui. E outra coisa que eu percebo, Tiago, pra você imaginou de herdar isso aqui, herdar uma história de mais de 300 anos? Rapaz, primeiro, assim, a gente nem sabia o que tinha, né? Os baobás era até o ano 1998, ele era conhecido como manguba. Meu avô comprou e os negros que moram aqui na comunidade da Bela Vista, os mais antigos, meu avô perguntava como é o nome dessa árvore. Aí ele dizia, é manguba. E chegou a um ponto que tem uma história engraçada, meu avô comprou a fazenda e disse, rapaz, é uma árvore gigante dessa, bonitona, vou tirar uma galhada para fazer um coxo para os animais. E aí quando ele colocou a ração de molho e colocou dentro do coxo, né, na galhada que ele tirou, quando chegou no curral, os bezerros tinham comido até a galhada. Como ela absorve a água, ela absorveu a água da ração, ficou com o saborzinho da ração e os bezerros foram ali e comeram, né? Aí meu avô, isso não presta pra nada não. Porque eu acho, talvez, literalmente, eu acho que é cultura do brasileiro, cultura da gente, que quando vê uma árvore numa dimensão dessa, imagina o quê? Rapaz, dá uma mesa bonita, né? Um troncão desse aí no meio. Dá uma mesa gigante, bonita. Uma tábua de cortar carne, né? Então teria derrubado, sei lá, mas como não prestava, ele achou bonita a árvore, deixou. E aí não sabia o tesouro que tinha na mão, né? E a parte importante da história que estava guardada aqui. Então, em 1998, através de uma pesquisa que um americano veio para Natal
para conhecer o baobá lá, chamado baobá do poeta. E Natal tem baobá, então. Tem. Natal tem esse que é o mais famoso, o baobá do poeta, que Diógenes da Cunha Lima é quem cuida dele. Tem o de Nísia, floresta, no meio da cidade. Tem o de Jundiaí, na frente da universidade. São baobás espalhados assim em locais diferentes, não em grande quantidade num local só, como a gente vê aqui. Então esse pesquisador, quando chegou lá, já existia essa história de umas árvores gigantes na margem da lagoa. E aí ele perguntou a esse Diógenes, se tinha como ele ver esses baobás. Diógenes, com muita amizade com a senhora Ivete, que todo mundo conhece, é uma referência em meio ambiente aqui em Açu. Ele contactou a Ivete e Ivete disse, não, a gente pode ver, viabilizar a ida dele lá na fazenda. Falou com meu pai e o cara veio. Quando ele chegou aqui, aí ele constatou que realmente se tratava de baobá, né? E aí em seguida veio um pesquisador que estava fazendo o livro Mapa dos Baobás do Brasil, e aí deu o título a gente de maior concentração. Segundo eles, até hoje não tinha visto ainda fora da África uma quantidade de baobás em uma só localidade, né? Assim, um ao lado próximo do outro, né? Chamou a atenção, a gente recebeu esse título e daí foi que a gente veio tentando meio que descobrir o que tinha, né, na fazenda, o que se tratava os baobás. Mas no início eu não morava aqui, morava na cidade. A fazenda que a gente usava para trazer salgado no inverno, morava aqui um funcionário que a gente tinha no tempo, que tinha sido funcionário do meu avô, tinha ficado aqui com a gente, e a gente não costumava vir muito. Quando foi descobrida essa história da maior concentração de baobá, através da lagoa, tinha acesso pela lagoa, muitos visitantes vinham e depedravam, riscavam o baobá, jogavam lixo, essas coisas, e as instituições ambientais começaram a cobrar da gente. Vocês têm que ter cuidado, vocês têm que ter cuidado no baobá. Isso chateou meu pai. Ele fechou de 2005, ele fechou até 2015. Não recebia visita para baobá. Em 2015 eu fui procurado. O pessoal estava tentando colocar em prática aqui na região da gente o programa Encantos, acho que era Encantos do RN, Encantos do Vale, um negocinho, um programa de turismo, e pediram para a gente, como é um local de potencial gigante, a gente colocar eles como se fosse o atrativo principal. E aí eu disse, meu pai de início disse, eu não quero saber de visita, não quero ninguém, vão me dar dor de cabeça, eu quero meu sossego e tal. Eu mexo com minhas vacas que não me dá raiva. Aí eu tava sentado e aí a pessoa me perguntou, por que você não toma conta? Tá, aí o pai olhou pra mim e disse, se ele quiser cuidar. Aí eu também não me interessava muito por isso não. Mas aí o pessoal, bora, vamos lá. E aí começou, a cada visita que vinha, o pessoal trazia uma informação, meio que virava uma amizade, e ficava uma troca de conversa. Então a gente começou a gostar desse assunto baobá, começou a ver que realmente tinha uma importância gigantesca, começou a ser cobrado pelo pessoal que vinha, você tem que tomar conta, ei, você cuide, ei, você se vira aí, dê conta. E aí a gente começou nessa missão de cuidado. Ainda a gente tem uma dificuldade na parte do início. Meu pai pedia para mim abrir para visitação, mas sempre tentar manter a tranquilidade do local, a calmaria aqui. Então a gente decidiu abrir pelas visitas agendadas. Hoje a gente está vendo se consegue apoio para a manutenção do local. A manutenção do local que você diz é deixar... A limpeza, tentar uma organização melhor no entorno. Hoje os baobás, a gente ainda trabalha com gado, que estão até aqui atrás, minhas patroas. Eles estão aqui só visualizando, também fazendo parte do cenário.
Ô, Tiago, a nossa conversa já tá boa de verdade e a gente agora vai para um bloco comercial e daqui a pouquinho a gente volta para saber mais um pouco dessa história aqui da Fazenda Curralinho. O horário é novo, mas a cobertura é a mesma de sempre e entrevistas exclusivas com grandes nomes do esporte. E claro, um conteúdo de qualidade para você. Telecab Esporte, de segunda a sexta, às 18 horas, no canal 10, no Telecab Play, no Instagram e no YouTube. Exames por ano, 20 mil tratamentos de quimioterapia e mais de 100 mil atendimentos. É isso que você faz quando ajuda a Liga de Mossoró, instituição que há 23 anos cuida de pessoas com câncer. Juntos, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga e conheça os nossos projetos no site ligamossoroense.org.br. Apoio Telecab 10. Vai comprar smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Açu e região é a Judson Celular. Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar no varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou? Aqui você encontra assistência técnica especializada. Judson Celular. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. No centro de Açu. Tá aí, minha gente, estamos de volta aqui na Fazenda Curralinhos, vai estar um vento gostoso aqui, viu? Ó, aqui atrás tá a zaca de Tiago só aparecendo aqui. Aí as patroas. É as patroas. Estão olhando o funcionário aqui, o que, é que ele tá falando. Ei, Tiago, a gente tava falando sobre a parte da manutenção e dos cuidados que as pessoas devem ter. Você tava falando que antigamente as pessoas vinham, faziam nome. Hoje, como é o acesso das trilhas? As pessoas ainda vêm por dentro aqui da lagoa, ou para entrar aqui tem que ter autorização? Hoje a gente conseguiu, nesse período de tempo que fechou, hoje não consegue ir. A lagoa hoje também está seca, né? Então quando ela seca, todos os proprietários fazem sua cerca e hoje não vem mais pela lagoa já há muito tempo. Quando a gente conseguiu essa parte que me convenceram a entrar nessa questão de ir para abrir como se fosse um atrativo turístico, na primeira conversa eu disse, olha, eu entro nessa questão, beleza, se eu puder contribuir, vou ajudar o desenvolvimento do município. Eu vi isso como uma oportunidade, já que a gente observa que a maioria das cidades que começam a trabalhar em torno do desenvolvimento turístico, às vezes vira uma potência, que nem Santa Cruz. Começou no turismo religioso e hoje é uma potência, uma referência no nosso estado. Então, eu vi que acreditei nesse potencial e sei que a gente tem esse potencial aqui no Açu quanto no Vale. Então, eu acreditei nesse potencial, mas eu disse no início lá da história, eu disse, olha, eu preciso de duas coisas. Uma é acesso e a outra é a sinalização. E hoje a gente vê que tem que ter um apoio para a organização do local. A manutenção do local aqui é uma área grande
e que a gente, nessa visita, às vezes, a gente hoje recebe visita por agendamento. Então, na maioria das vezes, como eu falei no início do bloco aqui, tá aqui minhas patroas, eu ainda mexo com gado, tiro leite, tenho essa rotina Então quer dizer do que leite, a principal fonte de renda hoje da fazenda é o ainda gado. é o gado. Aí é as que requer o principal cuidado, então só consigo encaixar um horário de visita, às vezes de acordo com o horário delas. Primeiro eu tenho que resolver elas para depois receber o visitante do Baobá. E aí para quem essa logística, para quem vai passando na BR, tipo você mora em Natal e tá indo para Mossoró, para Fortaleza, mas vem com 4 amigos e diz, rapaz, eu queria mostrar os Baobá, meu amigo. Bora conhecer? Se ele ligar para mim na hora, talvez eu não esteja na fazenda, talvez eu esteja com alguém. Então o que você tá falando tem essa dificuldade. É tipo, haver a sinalização, tipo uma placa na entrada dizendo conheça a Fazenda Curralinhos. A gente hoje, se a gente for falar internamente, a gente falando a nível de fazenda. Fazenda eu preciso da sinalização, do apoio de cuidados no local. O Baobá hoje é reconhecido como patrimônio histórico do município. Sim, então, é reconhecido. Então, hoje é um patrimônio histórico do município. então, querendo ou não, você tem que cuidar. Aí a gente tem a obrigação de cuidar e por obrigação gera que o município tem também a obrigação, tão só nossa quanto a dele, de ajudar a cuidar. Então a gente está cuidando, estamos tentando ver por parte se consegue esse apoio. Então internamente para o Baobá a gente precisa do apoio, da cuidado no entorno, no local, questão de limpeza, na organização, mas também para aumentar o fluxo de visitação e tirar um entrave que é a porteira, seria necessário o acesso e a sinalização. Para na hora que você colocar no GPS, Fazenda Baobá, tá lá a placa na BR, tá lá a porteira lá com matabu, não tinha perigo dos animais saírem para a BR causar um acidente. Então, tiraria esse entrave, a gente abria de tal horário, fechava de tal horário. Então, estipulava horários e aí aumentaria o fluxo de visibilidade. Com isso, a gente podendo colaborar com o desenvolvimento da cidade. Hoje você é o principal guia aqui da fazenda. Eu faço tudo. Como a gente aqui no entorno não tem muitas casas, hoje mora um tio meu aqui vizinho, mas que já é idoso, e aí pelo fato da gente não ter tanta mão de obra e para ter uma logística de trazer alguém de Açu para aqui, necessitaria de um salário fixo. Então hoje em dia, como a gente não, a fonte de renda principal, o foco não é o turismo, ainda é o gado, a gente não tem condições de pagar um funcionário fixo. Então a gente tem essa dificuldade. Então necessariamente para a fazenda seria essas 3 questões para a gente começar a se voltar para o turismo. E aqui a gente acredita mais, falando especificamente da fazenda, o turismo pedagógico. Muita gente vem para fotografar, fazer ensaio fotográfico, mas o fator histórico é o predominante aqui, né? A história local, os baobás. Mas essas pessoas que vêm aqui e pedem para tirar fotos de ensaio, eles dão alguma contribuição? Hoje, como a gente falou, trabalha-se na visita agendada. E a gente, quando costuma agendar com uma pessoa, a gente não recebe outro grupo no mesmo horário. A gente se reserva aquele grupo ali. Tipo, a gente reserva o horário mesmo, como uma consulta. Você vai, eu não atendo outro, atendo você. Então, hoje a gente cobra uma taxa de 1 a 8 pessoas, são R$100, que é o horário, e de grupos acima de 10 pessoas, que na maior parte das vezes a escola, é R$10 por pessoa. Ô, Tiago, agora voltando a falar sobre a plantação, aqui vocês que têm? 8 baobás. Os 8 estão plantados aqui ou a gente é mais para lá, para dentro da fazenda? Porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Com aquela ali 6. 7. 6, aí tem um lá mais afastado. E a gente tem um dentro do cercado lá que não dá para visualizar ele aqui, dá uns 200 metros. Nas suas pesquisas, quer dizer que aqui habitava os escravos, né, naquela época, e a possibilidade deles eles mesmos ter plantado, eles usavam a árvore para o quê? Para se abrigar?
o pouco da história que a gente sabe até hoje, porque se a gente observar no contexto geral, isso é uma coisa que precisa ser mudada até a nível de Açu. Então, duas coisas. A organização para alavancar o turismo, que a gente tem um potencial gigantesco, mas precisa de se criar roteiro, pontuar no GPS para que o turista consiga chegar, sinalização, toda essa questão. E a outra questão é essa do fator histórico. Na cidade de Açu, a gente tem uma história muito boa, uma história gigante, tem várias personalidades, várias pessoas que passaram por Açu, e a história é contada, mas na maioria das vezes essa história não é catalogada, não é mapeada, não é registrada. São relatos de boca, de pessoas que conviveram e veio passando ao longo do tempo, né, o relato. Então a história do Baobá também ainda encontra-se de relatos. Ainda precisa de uma história, um historiador, um pesquisador que se aprofunde mais na história para começar a colocar a história dela em datas e registros, né? Então, como ela, até agora, o que a gente descobriu de relatos é que o Baobá foi trazido por uma proposta. Aqui habitou os portugueses, uma família portuguesa, e ele recebeu uma proposta de um primo dele do Pernambuco, de dizer, ó, eu vou mandar 100 negras parideiras para aí, você cuida delas, e aí quando os negros, os filhos delas estiverem em ponto de comercialização, que era de venda, a gente vai e traz eles aqui para o Pernambuco. Então a primeira leva veio do Pernambuco para Porto do Mangue, a região Porto do Mangue, Macau, subiu ao Rio Açu e veio se reservar aqui no final da Lagoa do Piató, porque o índio habitava à margem do Rio Açu, né? Então, e os índios eram muito valentes, naquele período encontravam-se em guerra com os portugueses, né? Então, eles resolveram trazer para cá, mas nesse contexto de procriação e comercialização. Os negros trouxeram as sementes, a finalidade era eles se alimentar no porão do navio, já que a viagem durava em média 17 dias. Eles tinham como pegar o fruto, tá aqui um fruto, isso daqui colocado na água, essa massazinha branca, ela dissolve, dilui, e ela é rica em vitamina. Ela tem 6 vezes mais ferro do que, 2 vezes mais ferro do que o feijão, ela tem mais cálcio do que o leite de gado, é rica em vitamina C, colágeno, e também previne a retenção de líquido. É antibacteriana, e como ela é rica em colágeno, ela ajuda na cicatrização. Então, se você tivesse um ferimento dentro do porão do navio, também você poderia passar em contato no ferimento, ajudava a não infeccionar e a cicatrizar mais rápido. E também você ingeria a água e aguentar a viagem, já que era 17 dias. Fazia também aquele mingau. Aí quando chegou aqui que viu que não tinha árvore, e aí eles plantaram, até o ano de 1998, eles conseguiram esconder os baobás aqui com o nome de manguba. A gente até agora também não sabe por que botaram esse nome, mas é a manguba, mas tinha essa história da manguba. Eu estou impressionado com o tamanho da semente. Não sei se o Tiago consegue pegar. Isso aqui é a semente do baobá, dessa árvore gigante que está aqui do meu lado. O tamanho da semente se torna aí uma árvore como essa. E a gente falando aqui do fruto, né? O fruto é interessante, o fruto como é, né? É tipo uma camuça, né? Um negócio macio. A casca dele tem tipo um papel camuça, aquela cartolina que nas antigas, a gente que é mais velho, né? Trabalhava na escola com cartolina, o tal do papel camuça. Me diz uma coisa, Tiago, você pretende, eu já fiz essa pergunta a você, mas se as pessoas que vêm aqui quiser pegar uma semente como essa e levar para plantar em outro canto, você disponibiliza? Como é? Alguma dessas sementes hoje tem até um fator que aqui em Açu não tinha finalidade, né, para essas sementes, mas na internet a gente já vê. Aí alguns alunos do CETEP ganhou até uma feira de ciências, um prêmio,
e vão, não sei se vão ou se já foram se apresentar em São Paulo, que é o CETEP, né? O CEP, né? Que é CEP. aquela lá, a escola técnica lá de Linda Flor. Eles ganharam, eu vi 2 produtos que eles pediram o fruto e aí a gente fez a doação. Um era encapsular esse pozinho branco para dar sabor num iogurte e a outra era a geleia do baobá, feita do fruto. Então, Desse bicho aqui. eles ganharam esses prêmios, pediram a gente a fruta, né, para fazer mais. Então, a gente às vezes, quando é um propósito bom, a gente às vezes faz doação. No início a gente costumava deixar o pessoal levar. E aí tinha muita gente que tava tipo agindo de má fé, Vendendo. vindo buscar para comercializar, vendendo. E muitas das vezes produzindo mudas e não orientando a quem comprava as mudas. Porque às vezes você compra a muda, é um baobá, uma árvore bonita. Mas hoje em dia, quando você vai plantar uma árvore, você tem que olhar o local onde você está plantando, se é adequado. Uma árvore dessa dentro da cidade, ela vai Realmente causar é. problema no Até futuro. na frente da residência, muita gente gosta de plantar árvores na frente de residência. A raiz dela, a gente vê que não é uma raiz, que é aquela raiz, mas o tamanho da raiz aqui pode prejudicar. Elas são uma raiz aqui, a gente está sentado em cima de uma das raízes. Então, elas são uma raiz que sobressai do chão. E ela é uma raiz que ela vai em busca de água para a manutenção da planta. Elas saem se ramificando aqui e vai longe. A gente tem um poço que desse baobá aqui, que a gente está sentado aqui, lá para o poço que a gente perfurou, dá uma distância de mais ou menos 400 metros. E não é dizer que se encontrou raiz. Com 9 metros de profundidade, cavando o poço, até 9 metros a máquina achou a raiz dele. Tá vendo Então aí? é uma árvore que você... E como outras árvores, né? A gente tem que começar a analisar, tem que se plantar árvores dentro da cidade, mas a gente tem que ver qual é o tipo de árvore adequada para aquele local. Então estavam vendendo, estavam comercializando, sem qualquer orientação, o pessoal plantando em quintal, plantando esse tipo de canto que não era adequado. Então a gente começou a brecar essa questão de deixar levar. A gente tem que comercializar e às vezes não permite que levem para não ocasionar esses problemas. E depois dizer que a culpa foi do cabo do É. baobá que deu. que liberou. Minha gente, eu vou para um rápido comercial agora e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, na vida de alguém. Apoio Telecab 10. São 2 edições. A primeira, ao 12:30. E a segunda, às 6:30 da noite. Jornalismo de excelência você encontra aqui, na Telecab 10. Sejam bem-vindos ao Jornal da Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10.
O horário é novo, mas a cobertura é a mesma de sempre e entrevistas exclusivas com grandes nomes do esporte. E claro, um conteúdo de qualidade para você. Telecab Esporte, de segunda a sexta, às 18 horas, no canal 10, no Telecab Play, no Instagram e no YouTube. Tá aí, minha gente, estamos de volta aqui na Telecab Canal 10. Na Telecab não, hoje o nosso estúdio é aqui nessa natureza maravilhosa aqui na Fazenda Curralinhos. E agora eu tenho um recado da Telecab para você que ainda não é nosso cliente. Tenha uma experiência de conexão total, aproveitando os nossos combos de TV mais internet com mais de 110 canais, esportes, filmes, séries, documentários, jornalismo, desenho, além de uma programação local na Telecab 10 HD. E tem mais! Contratando qualquer pacote de TV mais internet, você terá 3 acessos ao Telecab Play, box para TV e acesso ao nosso aplicativo para assistir quando e onde quiser. Fale agora mesmo com o nosso time no WhatsApp 84 3323 1212 ou visite o escritório mais perto de você. Faça parte de algo maior. Telecab. Eu sou a folha que desprendeu da baobá. Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão. Eu sou a folha que desprendeu da baobá. Tá aí, aproveitou para você engajar no nosso cliente, liga agora mesmo e assine, tem a melhor TV e a melhor internet. Rapaz, eu tô gostando demais de estar aqui hoje nessa fazenda, nesse clima maravilhoso, evento e animal por trás de mim, é as patroas, como o Thiago diz, aqui tudo aqui olhando. Acho que elas estão atrás de patrocínio, Telecab, aí, atrás de patrocínio. Thiago, a gente já falou de muita coisa aqui da fazenda. Agora, uma das coisas que a gente deveria falar é sobre o futuro dessa fazenda, né? O futuro dessa fazenda. Como você bem falou, aqui vive história, tem uma história, sim, mantém a história de Açu, mantém a história de como surgiu a cidade em si. Mas me diz, o que é que precisa para o futuro, para isso aqui não acabar? Eu acho que a minha parte eu iniciei, acho que até agora estou fazendo. A missão foi tentar descobrir um pouco da história de início e fazer com que essa história venha a ser conhecida e que essa história seja reconhecida por mais pessoas e que chegue às universidades, chegue às escolas, cheguem aos municípios, cheguem ao nosso município, ao estado, a nível federal também, e que chegue ao nosso município para que haja um reconhecimento do potencial histórico que a gente tem aqui. Então, a maior missão ainda eu não consegui ainda, que é trazer escolas aqui para dentro. No futuro eu penso, né, em trazer escolas aqui para dentro com condições de desenvolver a história local e de ajudar a colaborar no cuidado com o baobá. Até a gente mesmo precisa de conhecimento, de saber como cuidar deles. Então as universidades hoje a gente sabe que tem pessoas capacitadas que podem colaborar com isso. Então, a missão é essa, trazer essas pessoas que podem colaborar para dentro, trazer o município, quem sabe, para ser um parceiro nosso, ajudar a cuidar do local, a cuidar dessa área, da preservação desse local, que a gente possa, eu acho para mim a missão mais difícil, não perder a tranquilidade do local, mas também trazer pessoas que possam conhecer a história, né? Então a gente tem essa missão de tentar conciliar os dois, mas na minha visão, o meu maior intuito é trazer esse pessoal para aqui para dentro, para ajudar a colaborar nessa questão, a descobrir mais sobre a história do local, ajudar a cuidar do local, o município a ser um parceiro nosso, a ajudar a desenvolver o local. Quem sabe no futuro próximo
o turismo em nossa cidade seja um fator importante. O potencial nós temos, falta só organizar. Eu acho que se organizar a gente tem um potencial. A gente tem um centro histórico muito bonito, tem pessoas importantes que são valorizadas a nível de Brasil e foram açuenses, né, que a gente tem a história deles aqui. Tem locais como o Baobá, tem locais como Lajeado do Trapiá, Furna dos Pinhos, Pegada de Dinossauro, locais com água que nem o Mendubim. Então a gente tem um potencial pedagógico gigantesco na nossa cidade. Tem um religioso que breve será vai construído, sair né? o Se Deus asfalto quiser. e breve, se Deus quiser, talvez Deus permitir, vai ser construído. Então esse contexto todo pode mudar o A realidade futuro do Açu. turismo na cidade, né? E aí, isso vindo a acontecer e a gente tendo as escolas aqui dentro, o município nos apoiando a cuidar e valorizar esse local. Apesar desse local ser meu, é particular, a fazenda é propriedade privada, particular, mas eu acho que essa questão de ser privado ou particular é um fato de cuidado. Porque antigamente perguntaram assim, por que você não deixa tombar e vira público? Você não deixa, recebe uma indenização e vai. Eu, particularmente, falei para a pessoa que me disse isso, eu disse, me mostra um local que é público, a gente brasileiro ainda tem essa cultura, mostra um local que é público e é bem cuidado. Se tiver uma fiscalização, a vigilância, câmera e tal, ainda inibe de ser depedrado. Mas se não houver isso, é depedrado. Tem o Baobá de Jandaíra, que é em frente à universidade, a metade dele é riscado com o nome. Pegando esse enganche com você, tem uma árvore, que é a árvore do amor, acho que é numa praia, que recentemente o pessoal quebrou a raiz da árvore. Aqui, próximo, tem um baobá que pouca gente conhece ele, fica próximo à comunidade da Picada, lá em Panguaçu. Uma pessoa sem conhecimento foi retirar uma abelha e fez um fogo próximo ao baobá e matou a metade da planta. Ela tem água dentro. Se você fizer um fogo próximo, essa água eleva a temperatura, então ela mata a fibra e o baobá pode chegar a morrer. Então, um local que muitas das vezes vira público, às vezes não é que vai ser mais preservado, é que hoje em dia a gente vê que locais privados com ajuda pública é muito mais bem cuidado, porque tem alguém olhando, o dono está interessado em cuidar, está ali protegendo, tem um protetor. Às vezes, pelo fator do município ter várias áreas, o município não vai poder, vou cuidar de tudo. E pegando um enganche nessa parte que você falou, relacionada à parte de turismo, Açu tem um potencial gigante. Açu tem os baobás, Açu tem a Beata Lindalva, Açu tem os casarões, Açu tem a Casa da Baronesa, Açu é conhecida como Terra dos Poetas, Açu é berço do poeta Renato Caldas, da Sinhazinha Vanderlei e entre outros. Então, Açu realmente precisa ser voltado para o turismo, porque Açu tem muito potencial para ser conhecida como terra, além de terra da poesia, além de terra do maior São João mais antigo do mundo, terra também de grandes potenciais. Tiago, nosso programa está chegando ao fim e eu quero lhe agradecer, cara, por você mais uma vez estar aqui conosco aqui na Telecado, trazendo um pouco do conteúdo. Agora sim, eu conheci toda a história do baobá. Na última vez que a gente... Vamos levantar aqui, porque na última vez que a gente esteve aqui, a gente não conheceu a fundo realmente a história desses baobás e eu quero deixar essa câmera aqui para você dar as suas considerações finais. Pronto, a gente que agradece novamente, né? A Telecado sempre está dando essa oportunidade a você também, está sempre incluindo nos seus programas uma pautazinha sobre os baobás. Uma pautazinha não, uma pautazona, porque isso aqui é gigante. É gigante. E dizer, pessoal, que a missão da gente aqui é essa, é cuidar do local, mas sempre buscando pessoas que apoiem a gente e cheguem para somar, para ajudar a cuidar do local. Apesar de ser meu, mas eu sou bastante consciente que quanto mais gente tiver com o intuito de ajudar a colaborar, o fardo fica menos pesado para a gente, né? E o intuito deles, a propriedade hoje, antigamente era do meu pai, hoje passou a ser para mim.